Oi, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e eu tento disseminar o poder de transformação da leitura por aí. Nesse podcast, o Daria um Livro, eu recebo convidados plurais e com diferentes formações para compartilhar com a gente não só um pouco da sua relação com a leitura, mas também de suas próprias histórias. Histórias essas que muitas vezes deram um livro ou que poderiam dar. Bem-vindos a mais um novíssimo episódio do Daria um Livro. Antes de falarmos sobre o convidado dessa semana, queria relembrar vocês que a terceira temporada do Daria um Livro conta com o apoio da maravilhosa Livraria da Vila. E como vocês bem sabem, livraria é um espaço maravilhoso. A Livraria da Vila não só é um espaço delicioso, com livreiros que realmente entendem e gostam do assunto, mas também com várias sessões que contam com uma curadoria muito legal, de livros diversos. Eles se preocupam realmente em trazer diversidade para a leitura e ir além só do que está nos mais vendidos. Então, eu sou fã. E se você ainda não conhece a Vila, não deixe de conhecer. São 21 lojas espalhadas, São Paulo, capital interior, tem Paraná, Brasília e Goiás. E você pode também comprar pelo site livrariadavila.com.br. Hoje estamos com um convidado que entende muito de livros, leitura, literatura, mercado editorial, e tem tudo a ver para estar aqui no Daria um Livro. Nosso convidado de hoje é o Walter Porto, que é editor e colunista de livros na Folha de São Paulo, formado em Relações Internacionais pela USP, com pós-graduação em Mídia, Política e Sociedade pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Trabalha na Folha desde 2014, passando aí por diferentes funções. E hoje a vida dele, um pouco parecido com a minha, está muito ligada aos livros, mas falando de uma plataforma diferente. Walter, em primeiro lugar, queria te agradecer por ter aceitado o convite, e queria te perguntar o que eu pergunto para todo mundo que chega aqui no Daria um Livro, que é o seguinte: como que surgiu a leitura na sua vida, a literatura? Ela sempre esteve presente, você foi uma criança leitora, na sua casa seus pais eram leitores. Conta um pouco pra gente sobre isso. Ô, Pedro, antes de responder, eu queria agradecer pelo convite para estar aqui. Muito prazer aqui estar falando com você. Para mim, como você falou nessa nossa conversa, é estranho estar nessa posição de entrevistado, porque eu fico muito mais tentado a fazer perguntas para você ou para quem está conversando comigo do que responder. Mas prometo que eu vou fazer o meu melhor. É até estranho ouvir minha ficha corrida assim sendo lida no começo, porque em Exato, e é geral. difícil de encontrar. Então, se eu tiver falado alguma besteira, me avisa, tá? Não, tá certo. Tudo é chocantemente certo. Mas é que é isso, em geral sou eu que faço esse trabalho, né? Mas de qualquer forma é um prazer muito grande estar aqui. E respondendo a sua pergunta, olha, eu sempre fui uma criança que lia. Minha família não tinha muito hábito de leitura, né? Minha família não era daquelas que tinha grandes estantes, grandes bibliotecas. Isso acho que tinha os meus avós, mas nunca foi uma coisa que me foi passada assim de herança familiar. Mas eu sempre fui uma criança que gostava de ler. Eu tenho minhas primeiras memórias assim, quando eu era uma criança bem pequena, era sentado numa rede lendo um gibi ou lendo um livro. Nunca fui muito de livros infantis, né? Mas já com ali uns 9, 10 anos, eu lembro que eu já lia uns livros de aventura, coisas do tipo Sherlock Holmes, sabe? E Agatha Christie, logo. Foi meio que assim que começou minha vida de leitor. É, nunca e na escola eu era a pessoa que pegava os livros recomendados pelos professores de português, de literatura e lia antes de todo mundo. Eu lia, eu queria ler outro, aí eu conversava com o professor e falava, mas tem alguma outra coisa? Eu lia mais, sabe? Eu era o cara que as pessoas olhavam e falavam, meu, por que esse Você cara era a tá. exceção, né? Você era a É, exceção. por que esse cara tá lendo coisa sei lá, eu lembro muito que, acho que oitava série, primeiro ano, eu li vários livros do José de Alencar, uma coisa que, Nossa. sei lá, com 14, 15 anos você não curte, né? Mas eu tinha, enfim, tava conversando lá com o meu professor, ele falou, lê esse daqui que você vai gostar também, que não estavam nem no programa. Então, foi meio que isso, eu sempre gostei muito de ler, uma paixão que brotou de alguma forma em mim.
E você era com certeza o queridinho do professor de português, né? Eles Imagino. sempre gostaram de mim. Tem um deles, o João Jonas, que ainda hoje me manda sempre abraço nas redes sociais, com muito orgulho de você. Ah, aconteceu a mesma coisa com o meu professor de literatura na escola. Uhum. Ah, e como é que você foi, então, desse leitor, dessa criança que lia o que os outros estudantes não liam, que resolveu fazer, cursar relações internacionais, para trabalhar realmente com literatura, né? Como é que foi essa virada de chave, essa escolha de ler por prazer, exclusivamente, para isso ser, na verdade, o seu trabalho, a sua profissão? Na verdade, eu não encaro como uma escolha. Foi uma série de casualidades, enfim, minha carreira foi se encaminhando para isso sem que eu fizesse grandes planos, né? Até a minha entrada no jornalismo não foi uma coisa super mega planejada, como você mesmo lembrou. Eu estudei relações internacionais, então não me preparei desde a adolescência para ser jornalista, né? Foi uma coisa que foi acontecendo. Entrei na Folha em 2014 pelo programa de treinamento do jornal, que prioriza também muito pessoas que não são jornalistas, né? Dá um treinamento em jornalismo para pessoas que tiveram outras formações. E no meu começo de carreira no jornal, eu fiz muita coisa diferente. Quando você foca, né? Para usar o jargão, você faz de tudo. Então fiz um monte de coisa para um monte de editorias, fui batendo cabeça e tal. E até que, mas é isso, eu sempre gostei muito de cultura, não só de literatura, mas sempre fiz muitas pautas relacionadas a cinema também, em cultura em geral. E quando eu vi, a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar mais diretamente com livros foi quando eu trabalhava na Ilustríssima, que é o suplemento dominical que existe até hoje na Folha, né? Um caderno mais de textos mais aprofundados, mais robustos, assim, mais eu passei a trabalhar lá, se eu não me engano, em 2017, e aí eu me aproximei de pautas que me exigiam mais leitura, né? Poucos anos depois eu comecei a apresentar um podcast que também existe até hoje, que é o Ilustríssima Conversa. Hoje quem está nos microfones lá é o Eduardo Sombini, que é repórter atual da Ilustríssima, mas eu fiz esse podcast por acredito que 1 ou 2 anos. E era um podcast, ainda é, né? Um podcast em que você recebe autores de livros de não ficção para discutir a sua obra. Então, você pega um livro de não ficção e meio que destrincha ele junto com o autor para funcionar como uma boa introdução, assim, de 40, 50 minutos para o pensamento daquele autor. Então, eu acho que esse foi o meu primeiro marco de trabalhar com livros, né? Trabalhar sobre livros, escolher pautas, tal, me aproximar das editoras, acho que esse foi o primeiro passo. Aí, uns anos depois, eu me mudei para Ilustrado, que é o caderno de cultura da Folha, né? Eu fui para lá, acho que em 2020, e poucos meses depois eu já assumi a coluna Painel das Letras, aí a gente chega no ponto que eu tô aqui, já faz um pouco mais de 4 anos que eu tô com a coluna, que é a mais tradicional da imprensa sobre mercado editorial, sobre literatura. A gente fala sobre tanto movimentos do mercado quanto de livros que vão sair. E essas duas coisas estão muito relacionadas, né? O que as editoras estão comprando as movimentações de bastidores, né? Então eu acompanho muito de perto, né, os intestinos desse mercado já faz uns bons anos e foi meio que assim, como você pode ver, não foi uma coisa que eu olhei lá atrás e falei, não, é com isso que eu quero trabalhar, como é a história de muita gente, né? De muita gente com 12, 13 anos fala, não, minha vida são os livros, eu preciso encontrar uma maneira de trabalhar com isso. Eu sempre tive esse gosto, essa paixão, mas o fato de trabalhar com isso foi mais pelas circunstâncias do que uma construção consciente da minha parte. Interessante. É, só para quem não entendeu ainda direito, o Walter, ele é o cara dos livros de um dos principais jornais do país e né, no painel de letras, que é, acho que é, como você disse, a principal forma de comunicação ah, sobre o mercado editorial, sobre a literatura com um público vasto, né, que consome um jornal. Ah,
Diante disso, eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios de falar sobre literatura em um país que lê tão pouco, em um país que conhece tão pouco sobre literatura, que não é nem de conhecer, mas que não tem intimidade com esse tema, né? Uhum. Infelizmente, a literatura não faz parte do dia a dia do brasileiro. Então, quais são os desafios, na sua opinião? Você se sente, às vezes, que você poderia alcançar um número muito maior de pessoas, mas às vezes não alcança. Fala um pouquinho disso pra gente. E até às vezes se dentro do próprio jornal, né, esse tema literatura acaba tendo um lugar de menos importância, às vezes, porque eles sabem que não é todo mundo que vai ler isso, infelizmente. Uhum, uhum. É, de fato, até dentro da cultura, os assuntos que dão mais audiências são, sei lá, música, artistas pop e tal. A literatura, ela não é o assunto que vai dar mais audiência em nenhum jornal, eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, é um dos temas mais valorizados. Isso eu te falo com muita tranquilidade lá dentro da Folha, porque o jornal ele tem um interesse em estar próximo do mercado editorial, estar próximo das editoras, em fomentar a leitura. E aí eu volto para a sua pergunta original, que como é falar para um país que lê tão pouco, né? Eu enxergo isso mais menos como uma frustração e mais como algo que me energiza, sabe? Uma coisa, pô, a Folha é hoje o jornal com mais assinantes do Brasil, né? Então é um dos veículos que tem mais influência no leitorado. Eu acho que quando você trabalha com um livro para um leitorado tão amplo, parte do seu desafio, parte do seu objetivo é falar com o máximo número de gente possível. E isso quer dizer estar sempre inquieto, sabe? Estar sempre insatisfeito com o público que você alcança. Você quer alcançar cada vez mais público. Isso quer dizer, a gente costuma cobrir um tipo de livro, um tipo de literatura? Não, a gente não pode se satisfazer com um tipo de literatura, um gênero literário, uma coleção de editoras. Não, a gente tem que falar, a gente tem que trazer todo tipo de livro, entendeu? A gente tem que falar para público que consome livro infanto-juvenil, para o público que consome young adult, para o público que consome literatura que a gente chama de mais comercial, né? Que falo isso sem nenhum demérito. E então o objetivo de quando você trabalha em um jornal como uma Folha, um dos objetivos que você tem é ampliar cada vez mais esse leitorado, que quer dizer também se renovar cada vez mais, né? Quando eu comecei a minha carreira, pouco se falava de não é gênero, mas filão como o Young Adult, que hoje é o que mantém, né, o que paga as contas de boa parte das grandes editoras no Brasil, mas não tinha pelo menos essa chancela e não era um filão tão consolidado quanto é hoje, né? E parte do trabalho que eu fiz desde então voltar um pouco o olhar para esse filão, para comentar sobre como, primeiro, levá-lo a sério e explicar como ele tem criado novos leitores. Então, a gente não tem que se contentar com o público leitor que existe hoje, a gente tem que perceber como novos públicos leitores estão sendo criados. E um espaço que sempre me ensina muito em relação a isso, e é de fato um aprendizado, é a Bienal do Livro, que a gente cobre todos os anos e aqui em São Paulo vai acontecer daqui a algumas semanas. Lá você entra em contato, eu entro em contato, acho que é importante falar em primeira pessoa nesse caso, eu entro em contato com fenômenos que eu descubro que existem lá, porque por mais que a gente conheça bem o mercado, e, enfim, por melhor que seja o trabalho que a gente faça, sempre tem umas surpresas, você descobre uma autora que você ouviu falar, você sabe quem é e tal, aí você chega na Bienal, conversa com alguém na fila e fala, não, eu tô desde as 6 da manhã aqui, Surreal. vestida de bruxa, Aham. esperando ela, sabe? Só Sim, para falar com ela, só para pegar um autógrafo dela. E não é uma pessoa, é uma fila inteira. Aí sim, você uma para e fala, multidão. nossa, o que que é isso? E eu acho que parte do papel de um jornalista que atua na área que eu atuo é estar atento a isso e a perceber o que que os novos leitores, por onde estão indo os novos leitores, né? Por onde eles estão sendo formados. Sim, eu também tenho essa sensação, às vezes,
me deparar com autores e falar, não é possível, nunca tinha ouvido falar, né? Realmente eu estou muito desinformado. E até sobre esse ponto que você disse, de como se comunicar e como atingir os leitores, né? Porque ah, hum, acho que assim como você, eu, se dependesse de mim, a sua coluna seria a capa da Folha de São Paulo, né? Se depender de mim também. É, é. Então eu estaria nessa torcida. Mas, querendo ou não, a gente, né, principalmente um jornal hoje em dia, tem o aplicativo do jornal, as pessoas consomem pela internet, a forma de se comunicar está mudando. E quando a gente pensa na literatura, eu sinto muitas vezes, né, eu já estou há um tempo, de alguma forma, com contato com o mercado editorial, é, como vem mudando um pouco a forma dos meios de comunicação mais tradicionais se comunicarem sobre o tema. E aí eu venho aqui, por exemplo, no papel e na figura do crítico literário, que eu acho que é Uhum, uma figura que sempre foi rodeado muito por um aspecto mais de intelectualidade, assim, né? Aquela pessoa que sabe tudo sobre os livros, que fica lendo de casa e que até os escritores têm medo do que ele vai falar sobre o seu livro se falar, né? Então tem essa áurea assim de textos mais rebuscados, mais difíceis. Você uhum, sente que essa figura está mudando, está tendo que também se atualizar, porque o seu lado mais tradicional está perdendo espaço e perdendo leitores. Por exemplo, assim, quando eu vejo você hoje em dia uhum, fazendo reels nas redes sociais sobre os livros que você está lendo de uma forma super acessível, super, né, como se fosse um produtor de conteúdo na internet também, de uma certa uhum, forma, né? Como é que você enxerga esse papel, né, do crítico literário, que antigamente era talvez a única e principal referência para os leitores, e a uhum, necessidade deles se atualizar para conseguir atingir esses leitores, né? Porque talvez eles estão migrando um pouco de uhum. plataforma. Essa é uma ótima pergunta, Pedro. E eu acho que é importante contextualizar um pouco melhor para quem está ouvindo a gente, né? Eu parei meio de contar a história da minha carreira uns anos atrás, quando eu estava na Ilustrada. Desde o ano passado, eu sou editor, a área de livros, e aí a gente volta ao como a Folha valoriza, tem valorizado a cobertura de literatura. Eu me tornei editor de uma área separada. Então, hoje, a área de livros não fica apenas na Ilustrada, boa parte da cobertura ainda sai lá, minha coluna ainda está dentro da Ilustrada, mas a Folha hoje está encarando livros como meio que uma entidade autônoma que perpassa todas as editorias. Então, eu trabalho junto com o editor de política, com a editora de ambiente, com o editor de mundo, para distribuir a cobertura de livros pelo jornal todo. Eu estou contando isso por quê? Porque eu não sou crítico literário, né? Eu não faço críticas, mas eu tenho a autonomia hoje para distribuir as críticas que saem pelo jornal. Então, eu lido com críticos e com os textos, com as resenhas que saem na Folha. E essa questão que você trouxe agora é uma questão quase existencial para mim, desde que eu comecei a trabalhar com essa função. É uma questão existencial, porque essa figura do crítico todo-poderoso, de fato, ela não existe mais. E ela existia, enfim, a Folha ainda publica resenhas, muitos jornais ainda publicam resenhas, e acho que isso é fundamental, não quero ser mal entendido, mas a figura do crítico todo-poderoso não existe mais porque ela é de um tempo em que a imprensa era basicamente a única voz para dizer sim ou não, fazer que nem os imperadores romanos que faziam o dedinho para cima, o dedinho para baixo, e tinham muito poder de definir o sucesso ou fracasso de um livro, pelo menos para uma parte da intelectualidade, né, que se guiava por isso. Isso, de fato, eu acho que não existe mais. Eu acho que a voz do crítico é fundamental, tanto é que a gente continua pautando muitos críticos, Claro, mas, concordo. mas é, ele não é tão definitivo em relação ao sucesso ou fracasso de um livro. Isso tem muito a ver com a pluralidade de vozes, né, que a internet permitiu que acontecesse. Hoje tem muito mais gente que pode fazer crítica, que pode fazer sua voz ser ouvida, a sua opinião sobre um livro ser ouvida por muita gente. Acho que você é um caso de muito sucesso nisso. Só que, e aí, essa evolução acontece com algumas mudanças
de sensibilidade, né? Que é uma coisa que me intriga muito, porque hoje também você vê pouca gente criticando livros de uma forma negativa. E eu acho que isso é uma coisa importante que aconteça, não por, preciso enfiar o pé na jaca sei lá, eu gosto de ver o circo pegar fogo. Eu parto do pressuposto que para uma crítica positiva ser significativa, é preciso que hajam críticas negativas. Se você gosta de tudo, do que você não gosta, entende? Se um jornal como a Folha dá 5 estrelas para todos os livros que existem, ou 4 estrelas, o que quer dizer que tudo que é produzido tem alta qualidade? E eu acho que é importante a gente também dar espaço à crítica negativa, a crítica negativa que não serve para cuspir, chutar o livro no chão, e eu acho que a imprensa durante um tempo fez isso com uma virulência muito maior do que o necessário. Você Tem volta. formas e formas de falar, né? Exato. Não, você volta nos textos dos anos 80, 90, nos arquivos, e aí eu acho que isso é muito poder do crítico subindo a cabeça. Ah, Tinha uma gente que usava uns termos, assim, eu lembro, enfim, não vou citar nomes nem do crítico nem do livro, mas eu tenho uma crítica que eu sempre lembro ali de 93, 94, que a pessoa pega o livro e diz assim, a, a, a minha meia suja que está no cesto agora é mais literatura do que o livro de tal e tal e gente, tal. E esse era o título da resenha. Isso é real, coitado sabe? desse autor. É, então, e aí eu acho que, bom, eu vou fazer o esforço para não falar nomes, mas é que era um autor também muito Depois você me conta. vendido, depois, tipo, mas é um autor muito vendido, então tem aquela coisa de, eu preciso falar ao mundo que isso não é literatura. Eu acho que essa posição arrogante do crítico, a internet derrubou um pouco, o que não quer dizer que o crítico não possa fazer suas críticas, não e eu acho fundamental que ele ou ela expresse sua opinião com toda honestidade e que baseie sua crítica negativa ou positiva em argumentação sólida. Se você não gostou de um livro, é fundamental que você explique por quê. Não é, não gostei. Esse livro não funciona por motivo um, argumento que leva ao dois, ao três, tal, e, sei lá, isso se transforme num texto que para de pé sozinho, o mesmo para uma crítica positiva. A crítica que fala assim, adorei esse livro, é muito legal, me fez rir, me fez chorar, muito divertido, tal. Eu acho que isso tem sua função para o leitor comum, mas para o crítico especializado não é suficiente. Você precisa explorar um pouco mais, contextualizar em relação à literatura que é produzida hoje, em relação à história da literatura brasileira ou de onde é o livro. Você precisa dar uma contextualização para embasar um pouco melhor a sua argumentação e mostrar que você não é uma pessoa qualquer que está dando sua opinião da sua cabeça, que a sua crítica merece a atenção da pessoa que está lendo, né? Concordo totalmente. Inclusive, essa era a próxima pergunta, porque eu vejo pessoas criticando a falta de críticas negativas, eu concordo. Uhum, Deve existir um certo receio dos pares falarem mal dos pares, porque também tem muitos críticos que às vezes escrevem, e, na minha opinião, a função do crítico ainda é muito importante, né? uhum. E é essencial, tem esse lado mais técnico, esse lado até mais acadêmico, talvez realmente o público não seja um público leitor tão amplo, mas é fundamental. E até eu, quando faço as minhas resenhas, eu sempre coloco pontos que eu não gostei na resenha. Porque, assim, o problema de trabalhar com rede social é que você faz o Reels meio que trazendo um pouco a pessoa, mas a resenha tá na legenda, a pessoa nem lê a resenha na legenda, né? Então, Uhum, uhum. as pessoas não conseguem ter paciência para perder 10 minutos, porque né, na cabeça delas é perder tempo. Você, eu acho que deve estar vivenciando um pouco isso agora que você está aparecendo mais nas redes. É verdade, Pedro, E, mas eu não queria te interromper, mas assim, nem todo mundo vai ler tudo e nem todo mundo vai perder esse tempo lendo todos os parágrafos da sua legenda ou do texto da Folha, mas muita gente vai. Então, você sim, talvez não alcance todo o público, todos os dezenas de milhares de pessoas que te seguem, mas com certeza uma parcela significativa e importante de leitores fiéis vão ler. E é sim. nessa pessoa que eu acho que a gente tem que pensar antes de tudo, né? Não, verdade. E assim, o que eu gosto de falar é que se eu não gostei de determinados pontos de um livro, não quer dizer que a outra pessoa não vai gostar, né? Na verdade, aquilo que eu não gostei pode ser algo que interesse a pessoa,
né? Claro. Então, é importante, a gente não pode ter medo de colocar esses aspectos negativos. Eu, inclusive, quando eu vou pesquisar um livro, eu quero ver quem não gostou do livro. Porque até Uhum, hoje, de centenas de resenhas que eu já postei, não existe uma resenha que é unânime, né? uhum, Então, isso uhum, é evidente, não tenho dúvidas. é, Você falou de um ponto aqui que eu acho interessante. É, só, na verdade, tem duas linhas que eu quero seguir, mas uma delas, você comentou sobre o autor muito vendido, né? Naquele momento, aquele crítico fez, colocou sua opinião de uma forma não muito respeitosa, talvez, e de uma forma agressiva. E isso, não sei o quanto ele realmente acreditava que o livro não era bom, ou o quanto o fato daquele autor estar vendendo muito incomodou aquele crítico. E eu vejo isso hoje em dia. Eu vejo que quando autores começam a vender muito, eles começam a ser mais alvo de críticas. Isso me soa de uma forma problemática, porque parece que se um livro está chegando na mão de muitas pessoas, ele uhum, perde um pouco a qualidade para uma parte desse, não de críticos necessariamente, mas desse lado da academia, né, dessa classe mais intelectual, uhum, e talvez queira restringir a literatura só para um número mais reduzido de pessoas. E talvez deve ter até um pouco de inveja de muitos escritores que não conseguem ver. E aqui eu cito nominalmente autores como Itamar e Carla Madeira, autores nacionais, né, que furaram bolhas e uhum, conseguiram atingir muitos leitores. uhum, Aí a gente traz a Isabel Allende também, que vende muito, e que começaram a ser criticados por talvez serem muito comerciais. Como uhum. você enxerga isso, né? Essa crítica ao fato de um autor começar a vender muito. E você Eu, acha que você sente isso também? olha, eu acho que o bom crítico ele vai dar um passo para trás e fazer a avaliação independentemente de se o autor ou a autora vende muito ou se vende pouco. Um autor que não vende nada, que vendeu, sei lá, 50, 100 exemplares, que é muito bom, ele tem que ser encarado com o mesmo rigor que o cara que está vendendo 500 mil exemplares. Eu acho que o rigor, se você for uma pessoa séria, se propondo a fazer um trabalho crítico, você tem que olhar os dois livros com o mesmo rigor. É lógico que é diferente, a gente é humano e se deixa levar por um monte de questões subjetivas, enfim, de cada um, mas o material mesmo é um livro, então você tem que ser igualmente. Eu acho que essa questão do rancor, do ressentimento em relação ao autor que vende muito, isso é uma coisa verdadeira, isso existe. A gente enxerga quando a pessoa e vale para qualquer produto cultural, tá? Quando o artista está começando a fazer muito sucesso, eu acho que a pessoa que está mais afinada, que acompanha mais o mundo cultural mais de perto e tal, ela começa a falar, mas não é tão bom assim, talvez para se diferenciar e tal. Eu acho isso uma bobagem, é claro. Se você gosta de uma coisa e ela tá super popular, ou se você gosta de uma coisa que ninguém conhece, a qualidade da coisa, ela tá colocada independente dessas coisas, né, independente desse fator, entende? Então, eu acho que se você é fiel a um critério de qualidade, esse critério não deve ser manchado pela popularidade do objeto cultural, né? Aí a gente fala dos escritores que fazem muito sucesso. Eu, sinceramente, eu acho que, de novo, né, olhando para a história da imprensa no Brasil, antigamente tinha um nariz muito mais torcido para escritores que eram muito populares. E aí você citou dois grandes autores de hoje, que são a Carla e o Itamar, mas isso acontecia com o Jorge Amado, cara. Hoje, quem que questiona o Jorge Amado hoje? O Jorge Amado é um pilar da literatura, da cultura brasileira, mas o cara, ele era visto como uma literatura pior porque muito popular, porque era muito popular. Ele era sei lá, o Jorge Amado, ele era o autor mais vendido e mais traduzido do Brasil, mais traduzido com certeza, até chegar ao Paulo Coelho. O Jorge Amado ele, acho que talvez a pessoa que esteja ouvindo a gente não tenha essa noção, mas ele era gigantesco. E aí tinha muita gente na crítica brasileira que olhava para ele com desdém por isso. E eu acho que isso é uma miopia, é difícil até.
fazer uma análise superficial de por que que isso acontecia, mas tem a ver com uma percepção, com uma visão antipopular mesmo, uma visão de que se tem muita gente gostando, deve ter alguma coisa errada. E eu vejo isso mesmo com o Itamar e com a Carla hoje, eu vejo demais. Aí eu não vou nem entrar na qualidade do trabalho deles, mas o que eu digo sempre para as pessoas com quem eu converso sobre isso é: se esses livros estão vendendo muito, alguma qualidade intrínseca eles têm, sabe? Algum mérito tem. Você não pode olhar para uma coisa. Pô, o Brasil, como você começou a nossa conversa falando, é um país de poucos leitores, é um país em que a leitura, infelizmente, não é tão disseminada quanto em outros países. Se tem um grande best-seller fazendo literatura, literatura, com L maiúsculo, se produzindo a fazer um romance, se dedicando a fazer um romance, uma história, uma ficção de qualidade, e chegando nessa quantidade de pessoas que esses autores chegam, é algo que não dá para desprezar de forma nenhuma. Eu acho que você tem que, o papel, pelo menos meu, enquanto jornalista e de pessoas que querem estar numa posição parecida, é parar e pensar por que que isso está acontecendo. Porque eu acho que às vezes tem uma postura de, eles estão enganando todo mundo, na verdade é uma literatura péssima que a galera que não lê gosta, quem não entende de verdade de literatura vê que, sabe, não sabe reconhecer que isso não é boa literatura. Mas, pô, você vai contra esse tsunami de leitores porque você tá certo e todas as pessoas estão erradas. Eu acho que é uma postura de uma arrogância que não cabia na época do Jorge Amado e não cabe hoje. Muito bom, concordo a 100% com você, Walter. E agora, ainda nesse tema de, né, opiniões, hoje em dia, falar de livros, e talvez a gente fale de qualquer tema, a gente não consegue fugir do tema redes sociais, né? Assim como eu, tem muitas outras pessoas falando de livros nas redes sociais, das mais diferentes idades, falando sobre os mais diferentes gêneros. E assim, eu comecei isso há uns 7 anos, e desde então eu vejo que a forma como o jornalismo, talvez até esse lado mais editorial, mercado editorial, vem reconhecendo o trabalho dessas pessoas, vem mudando muito, né? Uhum. Inclusive no começo, quando eu acho que eu tinha uns 2 anos de Bookster, eu me fui envolvido sem querer numa polêmica, porque um autor que era jornalista perguntou se eu trabalhava com divulgação de livros. Eu falei que sim, aí mandei como eu trabalhava, tudo. Ele foi, tirou print, me expôs, postou no Facebook, criticando como é que alguém pode fazer isso e tal e Faz tal. quanto tempo que você está trabalhando com Uns isso? 7 anos. Uhum, Que no começo era um hobby, né? Depois acaba virando um trabalho. Mas uhum, então, isso mostrou para mim que tinha gente que achava que eu não deveria falar disso, né? E é o que uhum, e muita gente me defendeu naquele momento mesmo, assim. Ele foi bastante criticado. É, e desde então eu tenho muita preocupação de mostrar para as pessoas que eu não sou um crítico literário de forma alguma, nem perto, eu uhum, não tenho capacidade, não tenho formação. Eu sou só um leitor comum que escreve resenhas que nada mais são do que a minha opinião sobre um livro. Então, um leitor comum falando de outro leitor comum, né? E aí uhum, eu queria te perguntar, assim, não se intimide por eu estar aqui, né? Mas qual a sua visão sobre essa produção de conteúdo? Eu vejo que uhum. tem pontos positivos, tem também pontos negativos, esse talvez até das críticas negativas ser um deles. Mas como é que você enxerga isso? E até nesse meio do jornalismo que você vive, você vê que tem muita resistência ainda, né? Porque Uhum. eu vejo que talvez as editoras estão cada vez mais indo atrás desses produtores, fechando parcerias e tudo. Como é que você Uhum. acha que está esse movimento? Eu acho que a principal discussão disso está relacionado com um ponto também anterior, que é sobre as críticas negativas, né? Eu acho que tem uma percepção de que os produtores de conteúdo, eles são pessoas que são pagas para falar bem de um livro. Então, eles funcionam como extensões da publicidade das editoras e pessoas sem senso crítico. Eu acho que esse é o preconceito, sabe? Essa é a visão estereotipada que se tem da pessoa, do booktuber, do booktalker, etc. Eu que conheço muita gente que faz esse trabalho, sei que não é assim. Sei que é um trabalho feito por muita gente séria e por muita gente com bastante senso crítico.
A questão que eu acho que é um dilema ainda não resolvido, é que eu acredito que esse ambiente das redes sociais não permite mesmo que se faça uma discussão crítica porque não se faz críticas negativas, entende? Porque é um ambiente em que é difícil passa essa impressão de que a pessoa que está produzindo conteúdo vai só falar bem do que ela está sendo paga para falar, ou do que ela está escolhendo falar. Como eu te falei, eu sei que as pessoas que fazem esse trabalho não são. Enfim, isso é um estereótipo que não corresponde à realidade. Mas eu acho que tem a ver um pouco com essa transformação do ambiente da crítica literária, que se antes podia. E aí é difícil organizar os pensamentos porque são muitas discussões que acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que a evolução do, do, da arena cultural, dos jornais para a internet, reduzindo bastante a questão permitiu uma democratização, uma popularização de quem fala e de quem forma opinião sobre livros, e isso é uma coisa intrinsecamente boa, também deixou as pessoas muito mais expostas, as pessoas que produzem esse conteúdo, né, que falam de livros. Essas pessoas estão muito mais expostas e muito mais vulneráveis à resposta dos autores, à resposta dos leitores e dos fãs, entende? E sei lá, para ilustrar um pouco o que eu quero dizer, antes, se você era um crítico literário de qualquer jornal, nos anos 80, você escrevia lá a sua crítica, mandava, as reações com as quais você tinha que lidar eram praticamente nulas, entendeu? Então, a pessoa que fazia uma crítica num jornal nos anos 80, ela tinha que lidar com uma reação praticamente nula do que ela tinha que lidar. De vez em quando ela ia num lançamento de livro, o autor pegava ela pelo braço e falava: "Eu não gostei do que você falou do meu livro." Ou, porque eram pessoas pouco reconhecidas, elas não apareciam com o rosto, enfim. Então não tinha que lidar, e aí isso torna mais fácil, ao mesmo tempo, você dar uma opinião honesta sobre o que você achou do livro, porque você não vai ter que lidar com as críticas, você não vai ter que lidar com a reação e tal. Então você pode falar: eu acho esse livro, a qualidade dele é a mesma da minha meia suja. Você pode falar um negócio desse porque você não vai ter que lidar com as reações. Hoje, se você faz uma crítica, não precisa nem ser muito virulenta, de um livro, aí também vale para filme, etc. Mas a gente está falando de livro na internet, a reação que vai vir é muito forte. E eu enfim, tenho histórias de gente que fez críticas literárias muito bem embasadas, muito honestas, muito intelectualmente honestas, que sofreram tanta reação negativa por causa das suas críticas nas redes sociais, enfim, que ficaram intimidados e que ficam. E dá para entender, fica intimidade no sentido de putz, não quero isso para minha vida, entendeu? Para que eu vou é, falar a minha opinião sobre um livro e expressar ela de forma honesta se eu vou ter que lidar com hate na internet? Isso não vale a pena, entendeu? Então eu acho que isso coage mesmo a crítica negativa, mas veja que é uma questão extremamente complexa, porque eu não acho que a gente tem que voltar para um mundo em que o jornal é a única, sabe, é a única voz sobre um livro, é o único julgamento sobre um livro, é a crítica de jornal. Eu não acho isso porque, primeiro, que isso não vai acontecer, segundo, porque é muito legal a multiplicação de pontos de vista que os canais da internet permitem, mas é fato que é um ambiente que intimida você de dar a sua opinião verdadeira. E você, enquanto eu estou falando aqui, você deve ter 500 exemplos na sua cabeça, não de você, mas de amigos que você vê, sei lá, falando de alguma coisa num vídeo ou escrevendo um texto numa rede social, e aí no privado ele fala: Nossa, mas puta, eu não gostei dessa outra coisa, mas não me senti confortável em falar, não podia falar aquilo porque a reação ia ser muito ruim. Então isso acontece muito no cenário de hoje, e eu acho que é uma discussão intrinsecamente ligada ao fato de que hoje boa parte do que se fala sobre livros, do conteúdo produzido sobre livros, é feito por produtores de conteúdo. Não-
não sei se tem um jeito melhor de Sim, sim. chamar do que de produtores É, de conteúdo. influenciador, Influenciadores, assim, isso. Booktuber, Booktalker, Bookgrammer, ah, enfim, essa galera que. E é isso, eu conheço muita gente muito legal que faz esse trabalho. Não só legal, mas gente inteligente pra caramba, muito. Isso que eu tô chamando de intelectualmente honesta, mas é um ambiente que permite menos a discordância, né? Permite menos você acaba se tolhendo muito mais do que o crítico, esse crítico que está no nosso imaginário precisava se tolher. Uhum. Sim, sim. Até esses dias eu estava conversando com uma amiga que também é produtora de conteúdo, e a gente estava falando sobre isso, sobre, né, como é que faz quando não gosta, porque o que as pessoas muitas vezes não sabem tá, normalmente eu posto livros que eu acabo gostando, mas por quê? Antes de chegar lá, quantidade de livros que eu recusei ler, porque eu já achei que eu não ia gostar e não me interessam. Então, a minha própria leitura, quando eu vou ler um livro, é porque primeiro, eu fiquei com vontade, fiz uma pesquisa, eu acho que eu vou gostar, porque tem tanta coisa que eu quero ler, né, que eu não vou ficar, não tenho tempo para ler livros que eu não tô com vontade. Então, mas Uhum, lógico que passam nessas situações livros que você não gosta muito. Então, muitos eu abandono no meio da leitura, também as pessoas não sabem. A gente uhum, tem cláusulas hoje em dia com as editoras, né? Se a partir do momento que você não gostou, você vai receber só uma parcela do valor. uhum. E, assim, 70% dos livros que eu leio não são publicidade. Quando são, tem sempre indicados na resenha, que é uma resenha publicidade. E é E engraçado assim, porque a maioria dessas publicidades, as notas que eu dou para os livros são menores do que as notas que eu dou para livros de livro espontâneo, né? Mas eu aham, entendo, tem e principalmente para autores nacionais, você fica mais receoso em alguns momentos, né? Porque a lógico. pessoa vai estar lá vendo a sua opinião. Tipo, eu larguei Pessoas Normais, da Sally Rooney, eu abandonei As Coisas que Brincamos com Fogo, da Mariana Henriques. Uhum, Recentemente, esses dois, recebi uns hates lá. Mas é isso, uhum. mas a autora não vai me ver, sabe? Então isso também Não, dá e uma assim, tranquilidade. e assim, pô, isso faz parte da experiência de qualquer leitor. Você não gosta de algumas coisas, que muita gente gosta. E isso não diz que você está errado, nem que as outras pessoas estão erradas. A leitura, e esse é um dos grandes desafios de trabalhar com literatura ou qualquer tipo de cultura. É uma coisa muito subjetiva, é fundamentalmente subjetivo. Então, você vai lidar tanto com sentimentos muito aflorados das pessoas, quanto com questões que são impossíveis de resolver. E é interessante você ter falado isso das publis que você faz, porque eu acho que tem muito essa percepção, como eu falei, e volto aqui com isso só para não parecer, para você não me entenda mal, que parece que o trabalho de influenciadores é muitas vezes um braço do marketing das editoras, porque isso é uma coisa que faz parte do trabalho. Essa galera ganha dinheiro assim, e eu acho que precisa ganhar dinheiro assim, e é um trabalho completo, tão honesto, tão válido quanto qualquer outro. Mas há essa impressão, e eu acho que é importante falar sobre isso, a impressão de que as editoras estão é, é, canalizando o seu marketing, canalizando sua verba, né, de marketing para influenciadores, porque contando que essas pessoas vão falar bem dos livros. Então vira, em vez de eu fazer aqui na minha editora uma propaganda do livro, eu pago esse influenciador porque ele já tem uma bagagem, ele já tem uma credibilidade construída com um amplo número de seguidores, e eu pago para ele e ele vai falar bem do livro, entende? Essa é a imagem que acaba sendo construída e que eu acho que, enfim, faz parte da discussão aqui, né? E é uma relação muito diferente com a imprensa, né? Porque não tem essa relação de eu pago para você falar tal coisa do livro. A, a relação das editoras com a imprensa, em geral, toma aqui o livro, ó, a gente está lançando, aqui estão as informações sobre o livro, top. E aí a pessoa, o jornalista, o crítico, faz o que ele quiser com essas informações e com esse livro. Aí parte da credibilidade jornalística e parte da decisão editorial em relação ao que fazer com esse livro, e são trabalhos muito diferentes, né? Mas acho que a discussão fica um pouco turva, né? Porque a gente Sim. mistura.
mistura funções que são completamente distintas, né? Eu acho que o trabalho do influenciador e o do jornalista que trabalha com livros é muito diferente. Muito diferente, concordo. E eu acho que essa coisa no final, da credibilidade, talvez de quem só fale bem e vire uma extensão da editora, do marketing da editora, tem um filtro do próprio público. Por exemplo, se os meus seguidores começarem a ler livros que eu recomendo e não gostarem, falar, não, não tem nada a ver, verem que não é o meu perfil, eu perco Uhum, o meu maior ativo, que é a credibilidade que eu tenho com os meus seguidores, né? Então, qualquer valor de um público não vale a pena, não vale eu perder a credibilidade com meus seguidores, né? Então, tem esse lado, mas eu concordo que tem esse estereótipo em cima disso, que ainda sofre uma resistência desse lado mais jornalístico e da academia, assim. Você vê, por exemplo, o, eventos literários por uma Flip uhum, nunca chamou nenhum produtor de conteúdo para fazer que sequer de uma mediação de uma mesa, né? E você vê que as bienais uhum, estão chamando tudo, porque a Flip é algo mais intelectual, tem tem o conselho que vai decidir as coisas, mas eu sim. acho que há uma mudança caminhando, assim, não sei, veremos. Uhum, Mas mudando de assunto, queria saber, por mais que você não seja um crítico literário, você faz muitas entrevistas, você precisa ler muitos dos livros. Como é que é a rotina, né, de um colunista, de um editor de literatura em um maior jornal do país? Você consegue, é, quantos livros você lê uhum. por mês, por semana? Você É, consegue separar o que é por prazer ou tudo vira prazer? Você ainda consegue resguardar isso, né? Ou a maioria é co- trabalho? a Conta resposta pra curta gente. para como é a rotina é caótica. É um inferno. Enfim, não vou ficar reclamando aqui, mas é que é muita coisa, né? Olha, a gente recebe de exemplares físicos mesmo, que já é um recorte das editoras que enviam os livros para a Folha. Eu, chutando baixo, digo 200 livros por mês. Então, é muita coisa. Que Você tem que fazer uma seleção muito rápida de o que, e aí, conforme você ganha experiência, você vai, enfim, afinando seus critérios Nossa. editoriais. Já vai, às vezes chega porque tem um colega meu que faz enfim, ele faz o canal de pegar os livros que chegam ao jornal e levar para mim, o Chiquinho, que é um querido. Ele já chega ali com uma pilha todo dia ali de, sei lá, uns 10 livros e fala, ó, Walter, trouxe aqui o seu trabalho. Daí eu falei, opa, muito obrigado. E aí eu já consigo ver na pilha, na mão do Chiquinho, esse daqui vai render uma entrevista, esse daqui vai render uma resenha. Esse daqui, o que é uma outra parte do meu trabalho, putz, esse daqui tá fazendo parte de uma tendência que também tem a ver com aquele livro que chegou semana passada e aquele do mês passado. Nossa, quantos livros sobre esse assunto, quantos livros com essa abordagem? Será que não tem uma pauta aí? Então faz parte você ir pensando e afinando esses critérios do que vai virar matéria ou não, né? Então eu acho que, de novo, para falar dos contrastes, né, entre o seu trabalho e o meu não é necessariamente ler os livros que eu gosto. Inclusive, não tem nada a ver com isso. Ele é ler, os livros são importantes, os livros são relevantes e que o leitor precisa saber que esses livros existem e que o mercado editorial está valorizando, né, é, esse tipo de publicação. E aí eu acho que tem alguns critérios que já ajudam, por exemplo, o livro ganhou prêmio, um livro, sei lá, as grandes editoras estão apostando um marketing dela esse mês todo nesse livro. Isso já diz não que o livro é bom, diz que o livro merece atenção, merece que seja que você mande para um crítico para ele falar, nossa, essa editora está viajando, esse livro é uma porcaria. Mas quer dizer que o livro é relevante o suficiente para você ter que dar alguma atenção para ele. E aí, quantos livros eu leio por mês? Não faço ideia, porque tem muitos livros que você começa a ler, como eu disse, né? O meu trabalho não é crítica literária. Eu não tenho que pegar um livro e avaliar e tal. Não faz parte do meu trabalho. Então, tem muitos livros que você pega para entender o que é o livro, você lê um pouco e fala, isso daqui não vai virar nada. Aí você lê um pouco de outro. Então, eu não sei quantos livros eu leio por causa disso, Entendi, porque tem entendi. muitos livros que você meio que vê, lê até uma parte. E na minha vida, a leitura por prazer é uma coisa que praticamente sumiu. Isso é muito triste.
É uma Sim. coisa que eu me lamento Não, com amigos, sempre tomo cerveja chorando as pitangas sobre isso. você não consegue, tipo, Hum. normalmente no dia a dia, esse daqui eu não vou ler, eu vou ler sem pensar em fazer qualquer coisa sobre ele, sabe? Só pra ler. Cara, Fica não difícil? existe, não existe. Não? Na verdade, existe nas férias. E aí eu fico Entendi. juntando nas férias livros. Eu sempre brinco que o meu grande sonho é ler livros que não são lançamentos, porque faz 4 anos que eu Entendi. só leio Ah, lançamentos. entendi. Aí nas Entendi. férias eu pego para preencher aquelas lacunas que você tem de livros importantíssimos que Sim, você nunca sim, leu. sim. Então eu vou separando esses livros, por exemplo. Essas últimas férias eu li Incidente Antares, do Érico Veríssimo, que é um livro que eu Maravilhoso. queria. Então, é maravilhoso. Aham, Maravilhoso. E eu maravilhoso. queria ler esse livro fazia uns 10 anos que ele estava aqui. Aí eu consegui ler agora nas férias, porque é isso, é o Ah. tempo, é o momento que me sobra para leitura por Mas prazer. teve uma edição nova recentemente, você podia ter pego isso para fazer a reportagem. Mas eu, Hum. eu vejo realmente, essa é uma diferença muito grande, né, desse meu trabalho para o seu, porque você representa o jornal, né? Você precisa falar sobre vários gêneros, você tem que falar sobre o mercado editorial. Eu não, eu vou Uhum. ler o meu que eu leio mesmo, né, como um leitor, então Não, é e o que eu assim, gosto. é engraçado porque, em geral, as pessoas não percebem isso e é uma coisa que eu tenho muito clara sobre o meu trabalho. Eu, muitas vezes, leio livros que eu não gosto e eles viram a capa da Ilustrada, entendeu? Entendi. Porque essas coisas são separadas, não é porque Estão eu estou sendo separados. falso, são coisas, Não, são acho que não. completamente. O critério valor jornalístico e o critério valor subjetivo que esse livro tem para Uhum. mim são coisas completamente distintas. Com certeza, com certeza. Deve ter um que você fala assim, aqui, ai, que vou ter que publicar esse negócio Que aqui. saco, ler esse livro gigante, perder um tempão, mas porque é um Aham. autor que as pessoas adoram, um autor relevante e tal, mas que não Ah, é do meu gosto você tem que pessoal. separar o que é o Walter leitor do Walter jornalista que fala sobre livros, né? Sobre Exato. literatura e mercado. Mas também É. não vou ficar reclamando porque tem muita coisa Não, é muito isso. E boa você que eu leio. conversa com autores maravilhosos, você conhece muita gente, você tem acesso a tudo. Imagina receber 200 livros por mês. Eu recebo. Esses meses eu fiz eu recebo acho que uns 80, 90 aqui em casa por Uhum, mês. Eu já não tenho, uhum, eu fico desesperado, imagina 200. Então, é. é, E é, aí, só para completar a resposta, Pedro, você mencionou um tempinho atrás que eu estou fazendo Reels agora, né? Que também é um lado hum, novo da minha esse eu tô carreira. adorando, viu? Deixando aqui meu comentário. E eu acho que é bom comentar sobre isso porque ele serve de comentário para muitos dos assuntos da nossa conversa. Primeiro, eu acho que a gente começou a fazer esses Reels depois que eu me tornei editor, né? Depois que eu saí da Ilustrada, porque eu percebia que a Folha precisava alcançar esse público que consome conteúdo sobre livros nas redes sociais. E a Folha não estava alcançando. É claro que nossas matérias são distribuídas pelas redes sociais, mas a gente percebia, enfim, que tinha muito leitor interessado que consumia conteúdo sobre livros em vídeo. Então eu falei, pô, a gente tem que estar nisso também. Vamos fazer isso também, vamos abrir esse mundo sem preconceito, entendeu? Eu acho que é aí que você tem que olhar e falar, ah, não, porque tem um lado, né, um lado que puxa a Folha é um jornal, a gente não tem que se Uhum, meter nisso daí, a Folha é o jornal de texto e tal, mas as mentes mais dinâmicas, as mentes mais criativas do jornal conseguem, e aí eu tô falando dos meus chefes, não tô falando sobre mim mesmo, sim. conseguem olhar e bancar, falar, não, não, a Folha tem que ocupar esse espaço também, a Folha tem que estar aí, por quê? Porque a gente empresta a credibilidade do jornal, a experiência do jornal, a expertise nossa para um novo formato. E é aí que entram os Reels. E aí o segundo comentário que eu queria fazer sobre isso é que é nesses Reels que eu consigo escoar os livros que eu realmente gosto, entendeu? Sim, eu ia falar, essa ia ser a próxima pergunta, porque eu tô É, sentindo isso. Que os é, livros que você vem postando são livros que eu também me interessam muito, assim, então, isso, são os é, livros que aí é um espaço que eu me permito ser entendi. mais Tem pessoal. mais do Walter Leitor ali. Aí eles se confundem um pouco, porque eu costumo falar nesses reels da relevância dos livros, né, de por que que o autor é relevante, ou a autora, por que ele significa no mercado editorial, é um trabalho jornalístico, mas a seleção parte muito mais daquilo que eu gostei de ler, e é uma Legal. recomendação mais pessoal, até porque tem minha cara Ah, ali. isso que eu ia falar. Mas é muito legal porque humaniza,
né? A Hum. pessoa que fala de livro. É isso, é um leitor falando com outros leitores. Eu acho que. E como é que está sendo a repercussão disso? É muito boa, eu tô achando muito boa, porque eu acho que ajuda a Folha a chegar a um público que não consumia o nosso Sim. conteúdo. Uhum. É um público que não assina o jornal, e aí para a gente é interessante atrair gente nova para mostrar que a gente faz um trabalho legal com livros na Sim. Folha. E quando eu digo que é importante não ter esse preconceito, é porque é assim que você conquista novos leitores, novos eventuais assinantes, enfim. Você chega para essa galera que vê um vídeo de eu falando sobre. Ah, olha aí. O vídeo de hoje foi sobre o livro infantil do Itamar Vieira Júnior, que é uma O gracinha que Chupim ele lançou agora, o Chupim, exatamente. tá aqui, E, vamos ver. e aí é uma graça, se você não leu, acho que você vai gostar bastante. E aí eu tô falando sobre esse livro, ele alcança, se eu não, enfim, não sei exatamente, varia bastante o alcance, mas ele alcança certamente mais gente do que a galera que vai entrar e clicar na matéria sobre esse livro. E a pessoa que assiste esse vídeo, ela não é necessariamente, tipo, às vezes é só mais um vídeo que tá passando no Reels Uhum, dela. sim, sim. Mas às vezes a pessoa para e fala, nossa, que legal, a Folha tá falando sobre isso, tal. E eu sempre, nos vídeos, recomendo alguma matéria que a gente fez sobre o livro. Então, são trabalho, é um braço novo do meu trabalho que eu acho que tem servido para alcançar um público maior e é um público que a gente é, ao qual a gente quer chegar e que Uhum, quer mostrar que a gente também faz é, um trabalho de crítica e de reportagem que sim, talvez você goste. É com meio que certeza. E essa é a eu, abordagem. pessoalmente, estou adorando e quero que você continue. Daqui a pouco você vai ser parado na rua, hein? Para Olha só, pedirem foto. imagina, não, eu tenho um horror de. A gente está chegando ao final e que é curiosidade também. Você já conversou com muitos autores, né? A gente estava falando disso. Fala pra gente alguma entrevista que te marcou muito, assim, e uma outra que você tem muita vontade de fazer, algum autor ou autora que você teria muita vontade de entrevistar. Olha só. Cara, uma entrevista que me marcou muito mesmo foi uma que eu fiz com a Margaret Atwood. E foi por Ah, que vídeo. demais! É, Nossa! essa me marcou, sempre que me perguntam isso, eu me lembro, e me marcou tanto porque é uma grande autora que estava. A gente falou bastante sobre os Testamentos, que é o livro, uma Uhum, espécie de sequência do Conto da Aia. Tanto porque foi uma entrevista de muito alto nível sobre o que ela estava fazendo naquele livro, mas também porque ela é muito durona, cara. E, é, e eu fiz umas perguntas meio provocativos ali, né, em tá, relação a alguns posicionamentos públicos dela, e ela não respondeu numa boa, não. Assim, não ficou brava nem nada. Levou, é uma pessoa séria e bastante experimentada em entrevistas, mas ela não facilitou para mim, não. Então foi uma entrevista que me marcou entendi. também porque foi Desafiadora. tenso, assim, sabe? E gostei bastante de fazer. Um autor ou autora que eu gostaria muito de entrevistar, que eu nunca entrevistei, nossa. Ah, Murakami. Queria muito conversar com o Murakami, mas é um Ah, cara, legal. pô, mas é um cara muito inacessível. Eu já pedi 500 vezes para entrevistar ele, É, mas ele não dá entrevistas, porque ele lança bastante livro, né? Ele é um cara muito, muito produtivo, mas ele nunca. e o mundo inteiro deve estar em cima dele, né? É um cara bastante difícil de falar, assim. Mas é um cara bem interessante, assim. Acho que gostaria bastante de falar com ele. Entendi. Muito legal. Eu também gostaria. Então, eu Olha espero que um só. dia, pelo menos, como eu nunca vou conseguir, que você consiga para eu assistir a entrevista e ler a entrevista que você fizer. Ah, vamos torcer, Vamos então. lá. Ó, se quem estiver ouvindo a gente da Companhia das Letras, faça isso É, acontecer, que é a história é, de Murakami hoje. exatamente. Chegando agora ao fim, tem só, antes de terminar, um bate-bola ping-pong, que é assim, Hum, uma pergunta rápida, uma resposta rápida uhum, para você sobre livros, nem só sobre livros também, tá? Podemos uhum. começar? Vamos lá, E aí aqui a gente quer mais do Walter Leitor, tá bom? vamos lá. Um livro de cabeceira. É, bom, Amor nos Tempos do Cólera, Gabriel Garcia Marques. Por que você lê?
para ter contato com outras janelas para o mundo. Um livro que você gostaria de ter escrito. Não sou escritor. Ah, então aqui eu faço uma pausa. Você tem vontade de escrever um livro? Não, Não? não Tá, tenho isso na cabeça, não. tá. Um autor que você gostaria de perguntar a um autor que já falecido, tá? Que você gostaria de perguntar algo. Não, mas são Das- perguntas difíceis para responder rápido assim. É, mas a ideia é o que vier na sua cabeça, assim, o que vier na sua cabeça. Um autor que eu gostaria, já morto, que eu gostaria de perguntar algo, É, conversar, assim, dessa Jorge entrevistar alguém Amado. que Jorge Amado, já chamar, tá. né? É, um gênero literário favorito. Policial. Sério? Uhum. Foge de spoilers. Sim, odeio. Uma música que você gosta. Uma música? Uma música? É, Ou ou uma banda, um cantor. nossa, mudou de assunto tão rápido. É, É, Bob é. Dylan. Bob Um Dylan. filme. Que também é um grande autor, diga-se de passagem. Verdade, verdade. Um filme. Um filme. Vou falar um que eu reassisti faz pouco tempo. Tudo sobre minha mãe, do Almodóvar. Nunca assisti esse. Um livro que Muito todo bom. mundo deveria ler, na sua opinião. É A Insustentável Leveza do Ser, Milan Kundera. Um livro que você está lendo agora. Aí eu não posso falar porque minha concorrência vai Tá. atrás. Então vamos lá. Um livro que você leu recentemente e você gostou. Um livro que eu gostei muito mesmo recentemente é As Abandonadoras, da Begonha Gomes Ursais. Eu estou falando desse livro para todo mundo. Ah, eu Lançamento da não editora, conheço isso. né? Vai atrás. É Como um qual lançamento editora? da editora Zahar. Eles lançaram no começo do Hum, ano e eu estou falando para todo mundo desse livro porque ele abriu muito a minha mente, principalmente para gente que é homem, é. sobre maternidade. Ele fala sobre mulheres que Hum, abandonaram seus filhos e filhas ao longo dos anos, mas focado em perfis de mulheres famosas que fizeram isso e às vezes a gente nem sabe. E fala sobre hum. essa, por que que abandonar filhos ainda é um tabu, mesmo depois de tanto feminismo, tantas ondas de feminismo, por que que você falar que não criou seu filho quando você é mulher é um tabu incomensurável ainda. É muito bom esse livro. É mesmo, vou anotar aqui já. Eu acho que eu devo ter recebido, mas não sei. Entrou naquela pilha de Vou falar muitos outro livro livros. agora que você perguntou, Fala, outro livro que eu fala. sempre recomendo, esse já não Hum. é desse ano, mas de poucos anos atrás, que é o Garota, Mulher, Outras, da Bernardine Evaristo. Ah, esse é maravilhoso. Esse é Maravilhoso. maravilhoso. Esse livro mexeu É, muito comigo. eu li, inclusive, esse livro. Não, não, eu li ano passado, mas eu li esse ano o Mr. Loverman, foi pro Desafio Bookster. Eu Eu não adorei li também, da ainda. mesma. Você gostou? Adorei, super legal, super Que legal. legal. Vale a Ele tá, pena. ele tá aqui na minha pilha para as férias. Então, eu quero ler, tem outros dela, né? Eu quero ler, eu gostei muito dela, fiquei muito impressionado, assim. Eu li os outros dois dela É, que saíram no Brasil, que são o Garota e o Manifesto dela. tem o Manifesto, mas o Missing Your Loverman também, né? Saiu no Brasil. Saiu então, mas esse eu ainda não li. Bom, e para terminar, eu queria. Eu sempre dou de presente um livro pro convidado, tá? No seu caso, é uma tarefa muito, muito difícil, né? Porque não precisa nem falar, você recebe 200 livros por mês. E aí, o que que eu pensei? Eu vou te dar um livro que não foi publicado ainda no Brasil, tá? Que é, inclusive, eu acredito, eu não vi que foi publicado, mas que é um, o The Prophet Song, que foi o vencedor do Booker Prize. Foi publicado no Brasil? Não, não foi. Não. Não, ótimo, ótimo É do pedido. Paul Lynch, foi o vencedor do prêmio do Booker Prize 2023. Tem um lado policial também, então foi legal que você falou, casou. E é legal porque esse daqui eu comprei em Londres e está assinado pelo autor, então você vai receber com a assinatura do autor. Incrível, ótimo. É, Putz, é, você mandou muito bem, porque se você me desse um aqui, ó. lançamento, eu ia ficar muito chateado. É Olha que é massa. uma assinatura simples, mas é a assinatura Aham, dele. muito E então legal. você vai receber na sua casa esse livro. Queria te agradecer mais uma vez. E aí dizer que
Quem for na Flip vai ter a Casa Folha, né? Vai ter a Casa Folha. Então, ainda não está confirmado, porque não sei se você tem lido a minha coluna, mas a Flip tem tido alguns Eu conflitos com as vi, casas não pode parceiras. vender, né? Não Tá pode colocando em vender. contrato que não vai poder vender Ah, livros, então essa negociação ainda está inclusive para Casa Folha? para todas as Hum, casas. A Casa Folha é uma casa parceira também, então ainda está incerto. Tá, putz. muito Ah, não, provavelmente gente. é. Então, muito provavelmente vai Socorro. ter, mas ainda não está fechado o contrato, por isso que eu não digo Tá, que, entendi. Tá bom. Então que talvez vai tenha, ter. É. mas tomara que tenha, porque não é possível. As casas paradas hoje em dia são o mais legal. Bom, Walter, brigadão mais uma vez. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final. Agradecer ao Michel, ao Igor, a BP Ideias, a todo mundo que vem me ajudando a produzir essa nova temporada do Daria um Livro. E nos vemos semana que vem com mais um convidado especial para a gente falar sobre esse tema que a gente tanto gosta. Pedro, obrigado por me receber aqui. Foi uma delícia a conversa e obrigado a toda a sua equipe que fez aqui o podcast acontecer. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.